Olá, pessoal. Mais um vídeo, agora sobre resistividade, sobre resistência, a partir de um fio condutor de eletricidade. Então, aqui está um breve resumo e algumas considerações a respeito. Então, aqui eu começo com um pedaço de fio metálico, com um comprimento L, e uma área, quando se faz o corte perpendicular ao fio, você tem, então, uma superfície aqui no topo do fio, essa área aqui, essa superfície da seção reta. O que é a seção reta? É um corte a 90 graus, é um corte perpendicular. Quando se faz um corte perpendicular e você olha o topo do fio cortado, então você vê uma superfície, que é uma superfície circular. Aproveito para esclarecer a diferença. Segundo dicionários, seção aqui faz referência a sentar-se. Então, a seção com dois S's faz referência a um tempo de espera ou um momento em que você aguarda alguma coisa ou que transcorre algum evento, né? Enquanto que secção, que é de seccionar, significa cortar, e em português aqui no Brasil, seção, que é corte, né? Então, essas duas aqui têm o mesmo significado. Essa aqui é algo como relativo a tempo, por exemplo, como uma sessão de cinema, né? O tempo do intervalo de apresentação de um filme, por exemplo, de um show, uma sessão de um show. Então, isso aqui é relativo a um tempo, né? E o nosso exemplo aqui, a seção ou a secção, não é muito utilizado aqui secção, mas se você ouvir a expressão seccionar, cortar, então o corte na vertical, perpendicular em relação ao fio, você produz uma área aqui no fio. Se o fio for cilíndrico, você tem então aqui uma área circular. Então aqui é a seção reta. Então, partindo aqui da seção reta do fio, vamos então para a análise do problema elétrico. Então, tem aqui o diâmetro. Classicamente, o diâmetro é dado em milímetros. Normalmente usa-se a letra D maiúscula para representar diâmetro. Aqui eu especifiquei o meu exemplo 2 milímetros de diâmetro do fio. Esse símbolo é símbolo para se fazer a cota nos desenhos. Coloca-se um círculo cortado, significando que está sendo medido o diâmetro do fio. O raio, óbvio que é metade, já que é circular. Então, o raio é metade do diâmetro. No meu exemplo, eu usei 2 milímetros para o diâmetro e 1 milímetro para o raio. 1 milímetro vai facilitar fazer o cálculo aqui da área do corte do fio, da seção perpendicular aqui do fio. Então, eu tenho aqui no exemplo 1 milímetro. Como para cálculo da área é π vezes o raio ao quadrado, então aqui eu tenho que fazer uma conversão, porque as especificações de resistividade dos metais é dada em ohmmetro. Eu dei aqui a especificação do comprimento do fio também em metro. Então, eu devo trabalhar com o diâmetro também em metro. Se eu trabalho com o diâmetro em metro, veja bem como fica. 1 milímetro de raio, então eu tenho 0,001 metro de raio, convertendo de milímetro para metro. Se eu quiser 1 milímetro quadrado, para jogar aqui na equação para calcular a área, então eu devo multiplicar isso aqui 2 vezes. Então, 0,001 vezes 0,001. Então, eu tenho aqui 0,00001 metro quadrado. Se você quiser passar para a notação científica, então você tem aqui 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, você tem aqui 1 vezes 10 a menos 6 metro quadrado.
partindo disso, então, podemos pegar o exemplo do fio de cobre, por exemplo. Vamos pegar um fio bem comum, que é um fio de cobre, e vamos calcular, então, qual seria a resistência de um fio, um pedaço de fio, com 100 metros de comprimento, cobre, então 1,72 vezes 10 a menos 8 ohm metro, e vamos então partir para o cálculo da resistência do fio. Então, se esse fio tem um comprimento de 100 metros, o fio aqui vai ser de cobre, e eu tenho aqui um comprimento de 100 metros. Venho aqui e tenho uma área, a área da seção reta, vai ser igual a 3,14 vezes 10 a menos 6, vezes 1 vezes 10 a menos 6, metro quadrado. Então, essa é a área do fio, da secção do fio. Fio de 2 milímetros, comprimento 100 metros. Então, agora, eu tenho ali a resistividade. A resistência vai ser, então, a resistividade, representada pela letra grega ρ, que é aquele valor ali, 1,72 vezes 10 a menos 8, vezes o comprimento, dividido pela superfície. Então, eu tenho 1,72 vezes 10 a menos 8 metro ohm, dividido pela área, dividir então pela área, que é 3,14 vezes 10 a menos 6 metro quadrado, multiplicado pelo comprimento de 100 metros. Então, aqui eu corto as unidades, metro quadrado, aqui metro vezes metro, metro quadrado com metro quadrado, e restam aqui ohms. Então, 1,72 dividido por 3,14 no numerador 10 a menos 8, aqui 10 a menos 6, 100 aqui, 10 ao quadrado. Então, aqui cancela, 8 aqui, então dá 6, 1,72 dividido por 3,14, 10 a menos 6, dividido por 10 a menos 6, dá 1. Então, eu tenho uma resistência de 1,72 dividido por 3,14. 72 dividido por 3,14 ohm. Zero vírgula 55 ohm. Então, essa vai ser a resistência de um fio de cobre de 100 metros de comprimento
na temperatura de 20 graus, com um diâmetro de 2 milímetros, medindo de um extremo ao outro dos 100 metros, ele tem uma resistência de 0,55 ohm, aproximadamente meio ohm. É isso. Então, esse é o cálculo da resistência de um fio, de um material conhecido. Muito bem. Então, até o próximo vídeo. Obrigado pela atenção.